Hoje a Bartz veio aqui tomar um café com o Pablo da Sal Arquitetura. Então, Pablo, nos conta um pouquinho mais como é que tu começou na arquitetura, te apresenta também pra gente. Então, boa tarde, eu sou o Pablo Snardi, sou arquiteto urbanista, sou formado pela Universidade Católica de Pelotas, fundei a Sal Arquitetura há 5 anos atrás, estou no mercado há mais ou menos 10 anos, então comecei no escritório, resolvi abrir o meu escritório, fundei ele e trabalhei concomitante a um outro escritório que eu trabalhava, era servidor público de carreira na Prefeitura de Capão do Leão, então por determinados momentos eu compatibilizei aí as 3 tarefas e há 1 ano me exonerei, sou 100% Sal Arquitetura e trabalho somente aqui. E qual o estilo de trabalho que tu acha que te representa mais? Tia Milena, quando eu fundei a empresa, eu sempre prezei por fazer o 360 que eu chamo. Então a gente trabalha desde a parte legalista, burocrática, regularização de imóveis, uso capião, passando por projeto comercial, projeto arquitetônico, projeto de interiores e a parte de gestão de obras, tá? O que eu mais me identifico é, na verdade, conectar essas atividades. Então, fazer com que o cliente entre aqui no escritório, consiga fazer um projeto e sair com ele executado, para mim é o que me move aqui dentro do escritório. Fazer com que não fique lacunas ali para ele. Então, ele sai daqui só com o projeto e não sabe por onde começar. Então, a gente tenta acompanhar ele do início ao fim da jornada dele aqui dentro, auxiliando ele nas demandas específicas que ele tiver. Então, se eu for te falar o que eu mais gosto de fazer, é, na verdade, deixar o meu cliente bem atendido aqui, sem uma aresta ou sem uma lacuna ali que não consiga ser preenchida. Então, tu se preocupa desde a parte inicial até o final da obra com o cliente, né? Exatamente, a ideia é que ele entre aqui no escritório com uma demanda e ele consiga resolver aqui dentro, seja internamente com os nossos, o pessoal que trabalha comigo aqui, com meus estagiários, com a minha equipe, ou com alguns prestadores de serviço terceirizados, mas que são parceiros nossos, inclusive, aí se eu for falar, por exemplo, da Bart, seria um dos parceiros. Não adianta eu entregar um projeto de interiores para o cliente e a gente não ter como executar ele. Então a gente tenta juntar esses parceiros que consigam transformar isso em realidade para ele. Isso é bem legal que tu traz mais segurança também, né, pro cliente. E o que tu mais valoriza no projeto? Que ele seja a cara do cliente. Então, o importante para mim é que ele saia daqui com um projeto que faça sentido para ele. Obviamente, a gente vai trazer as nossas ideias, o que eu acredito, o que eu gosto, mas principalmente esse projeto tem que fazer sentido para ele. Ele tem que se sentir vivendo esse espaço, ele tem que se sentir lá. Então, o que eu mais prezo é que tenha a cara dele. Por vezes, a gente vai sempre dar aquela puxada técnica para as coisas acontecerem, tecnicamente como tem que ser, mas eu também tenho que ser livre para que seja do gosto dele, não necessariamente só o que eu acho legal. Sim, aí tu cria um ambiente onde ele vá, de fato, viver, né? Isso, tanto que a gente faz algumas visitas, a gente tem o nosso programa que é a Tarde de Sal, que é exatamente isso, que é mostrar várias opções para eles, obviamente tecnicamente viáveis, que consigam ser executadas lá para ele, mas principalmente que ele entenda o que ele mais gosta. Então a gente vai mostrar várias opções e ele escolhe o que faz mais a cara dele, o que faz mais sentido para ele, e a gente faz com que isso tudo tecnicamente aconteça. Já que tu entrou nesse assunto da tarde do sal, me conta um pouquinho mais como é que é. Então, a Tarde Sal, quando o cliente entra aqui conosco, principalmente em projeto arquitetônico, que a gente vai fazer o projeto e fazer a gestão da obra deles, a gente, quando está indo para a parte de obras, ou quando a gente já está ali nos 30%, 40% da obra deles, eu junto alguns prestadores que são nossos parceiros, algumas pessoas que trabalham conosco, fornecedores, e levo os clientes para conhecer um pouco de como funciona os bastidores dessas empresas. Então, a gente vai fechar uma esquadria de PVC numa casa. Eu quero que eles entendam como qual é a diferença de uma esquadria de PVC, qual é o desempenho de uma esquadria de PVC perante uma esquadria de alumínio, móveis planejados, qual a diferença de levar eles na Bartz, por exemplo, eles verem como funciona uma loja que é especialista nessa área e como funciona trabalhar com um marceneiro de bairro que tem uma operação menor, quais são os prós e contras de cada uma dessas operações, levar eles numa empresa de pisos e mostrar os acabamentos de alta qualidade, onde eles conseguem economizar daqui a pouco com um desempenho semelhante, mas num preço mais baixo. Então essa é a intenção, que eles entendam um pouco dos bastidores disso tudo, como tudo pode acontecer, como cada prestador de serviço vai entrar, qual a minha relação com esses prestadores de serviço, como é que eu conheci essas pessoas, quem são as pessoas que nos atendem. Um pouco disso, assim. Eu acho bem legal dessa tarde de sal, porque a arquitetura é uma coisa muito visual, né? Ainda mais para quem não é da área. Então, tu ir, por exemplo, lá na Bartz, a pessoa consegue tocar no revestimento, olhar de perto, como é que vai ficar o MDF junto com a pedra. Então, ali eu acho que ela já começa a se imaginar, de fato, dentro da casa onde ela vai viver, né? E nós, arquitetos, nós somos muito generalistas. Então, a gente vê o 100% de tudo que vai acontecer ali, desde o projeto, a concepção e a obra.
e vocês acabam sendo os especialistas. Então, tem Sim. coisa que daqui a pouco nem eu sei que isso já está no mercado e vocês vão trazer alguma coisa inovadora para nós. Sim. Então, essa parceria soma, porque eu sei toda a demanda, o 100% que o cliente precisa, sei do orçamento dele, sei das demandas, sei das particularidades de cada cliente, mas vocês sabem afunilar no que faz sentido para eles, o que é tendência, o que é novo, o que é mais moderno, o que é mais usual, onde é que a gente consegue economizar, onde é que a gente consegue ter mais um glamour, enfim. Sim. Então essa troca do generalista com o especialista é que eu acho que é a combinação e o que a gente tenta buscar com esses nossos parceiros. Sim. E o que tu não abre mão nos teus projetos? De propósito, eu acho, que faça sentido para as pessoas. Eu acho que é isso, não adianta eu fazer um projeto que agrada uma revista ou que agrada outros arquitetos e não tenha, no fim, um propósito para o cliente, que faça sentido efetivamente para ele. O comércio dele, o estabelecimento dele, a casa dele, enfim, a obra dele tem que fazer sentido, no fim, para ele. Então, o que a gente não abre mão aqui no escritório é que ele tenha identidade, que tenha propósito, que seja feito para ele, que seja específico para ele, não uma fórmula mágica que eu replico diversas vezes. Sim, algo mais exclusivo. Exatamente. E como que tu faz para entender a rotina do cliente? Como é que vai ser durante o dia a dia dele na casa ou no ambiente que tu está projetando? A gente faz aqui no escritório uma reunião de briefing inicial. Ah. Então, na verdade, quando o cliente entra aqui, a gente já conversa bastante para entender quais são as expectativas dele com o nosso trabalho, explicar um pouco como a gente faz. No momento que ele virou o nosso cliente, que ele topou ali os nossos honorários, a gente faz uma reunião de briefing e a gente tenta ao máximo abordar ele, entender isso. Eu sempre costumo falar isso para os clientes, que ninguém sabe melhor da rotina deles do que eles mesmos. Sim. Então, se eu entro em casa e eu não ando de sapato dentro de casa, então tem que ter um espaço onde ele vai guardar os sapatos dele, vai ter uma sapateira. Ou não, eu sempre entro pela garagem e a minha esposa entra pela porta principal. São peculiaridades, são coisas que as pessoas vivem. A famosa escada de vidro. Tem gente que acha bonito porque a fachada fica linda e tem gente que não gosta porque acha muito invasivo. A casa com cara de casa ou a casa caixa. Sim. Então sempre é um dilema entre todo mundo. Então Sim. essa conversa inicial que a gente faz é tentando buscar essas referências, o que a pessoa gosta, o que a pessoa já viu, o que ela acha que faz sentido para ela. E aí, como eu te disse, a gente tenta trazer tecnicamente para que as coisas aconteçam assim. Sim. Não, eu acho que é justamente isso que faz com que o projeto fique exclusivo, né, também para o cliente. Eu vou prestar atenção nesses detalhes do dia a dia dele, que vai fazer ele ver que tu projetou para ele e não algo, como tu disse, de revista, né? Quando o cliente busca um arquiteto, eu acho que ele busca isso, né? Sim. Ele busca um profissional que consiga entender a demanda dele, a particularidade dele, as decisões dele e transformar isso em algo material. Sim. Entendeu? Então, essa é a diferença de quando ele vem aqui no escritório, quando ele busca um escritório de arquitetura, independente seja eu ou seja qualquer outro arquiteto, acho que todos vão ter isso, vai ser unânime na nossa profissão. A nossa intenção é trazer algo que seja exclusivo para ele, que faça sentido para ele. Então, é a nossa profissão, é o que a gente faz. Tá. E me conta também qual foi o maior desafio que tu já executou hoje? Eu fiz uma obra do 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, lá, o Exército, onde eu tive 19 funcionários lá, e era uma obra de reforma que era grande, eram 3 mil metros quadrados, se não me engano, de área, muito pouco de projeto do que era executado, então, por vezes, tu ia escavar achando que tinha uma fundação, tu tinha uma fundação 2, 3 vezes do que tu esperava, tudo era mais difícil, por ser uma instituição pública, então, os acessos eram complicados, tudo era mais moroso, assim, então tu está acostumado de uma forma de trabalho, às vezes mais rápida, sabe, mais dinâmica, e lá acabava demorando um pouco mais as coisas, o trabalho era muito grande, a equipe era muito grande, diversos profissionais, então tu tinha serralheiro, tu tinha gesseiro, tu tinha carpinteiro, tu tinha diversos profissionais lá numa mesma atividade, então acho que lá foi o grande desafio nosso, assim, então um escritório recente também, isso já faz alguns anos que a gente fez, então também tinha um pouco da primeira impressão com algo tão grande, assim. E tu tinha que administrar muitas pessoas também, além do projeto, né? Era um volume grande de pessoas, um volume grande de recursos materiais, então a gente está falando de uma obra muito grande, então um grande valor agregado ali. E isso aí, muitas pessoas, cada um com uma cabeça, liderar equipes, as pessoas com pensamentos diferentes, então tu tem uma hierarquia bem robusta do próprio exército, que tu tem patentes a seguir, tu tem pessoas que tu tem que lidar, tu tem que lidar com teus pedreiros ali na obra, então tu fica no olho do furacão ali com várias coisas acontecendo. E tu tem que criar um relacionamento também com quem tá prestando esse serviço pra ti, né? Até pra tudo andar conforme o combinado. Isso, e muitas pessoas com pensamentos diferentes. Então, tu tem uma cobrança de cima que tem que acontecer de tal jeito, tu tem que repassar isso
digamos, para quem está contigo ali de uma forma que seja compreensível o que estão te passando. Sim. E é uma obra complexa, então não é uma obra que está todo mundo acostumado a fazer. Tu tem que ter uma mão de obra mais qualificada ali, um pouco mais de cuidado para passar isso, para que isso fique claro. Então, acho que foi o grande desafio, assim, nesses 5 anos. Sim. E qual é a tendência que tu mais gosta hoje no mercado? Eu vou muito pro industrial, eu acho. Eu Sim. gosto muito, assim, eu acho que o chão de fábrica me pega, assim, bastante. Eu acho que é bem comum, acho que muita gente está trabalhando com isso. E eu gosto bastante, assim, mas a gente acaba flutuando em vários lugares, dependendo de determinado serviço, tu vai estar mais para um lado. Então, depende do gosto do cliente também. em alguns momentos eu fiz uma esmalteria, perdão. Então tu não consegue levar esse industrial para lá, tu vai estar com alguma coisa mais contemporânea, com alguns tons mais pastéis, alguma coisa diferente. Então o arquiteto acaba flutuando em vários mercados, mas eu acho que eu gosto mais dessa parte mais minimalista, mais industrial, alguma coisa de linhas mais retas, tons mais neutros, mais fechados, alguma coisa assim. Eu também vou bastante mais para essa área do industrial, é o que eu mais me identifico. Volta e meia eu boto alguma coisa assim, metalon nos projetos, esses tons mais cinzas, né? Sempre tem algum que a gente tende a eu acho que vem muito da formação, né, da gente, assim. Eu sou técnico eletrotécnico por formação, fiz 3 semestres de engenharia civil, então essa carga técnica me pegou por muito tempo, assim, até ter uma parte mais artística, de destravar, digamos assim, para essa parte mais artística, tu ainda fica com alguns pontos do passado. E qual tendência tu acha que veio para ficar hoje, assim, no mercado? Tendência que veio para ficar? Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca parei para pensar nisso, sinceramente. Nunca parei para pensar. Essa parte vai ter até que cortar, porque eu não sei. Eu diria que é a iluminação. Pode ser. Porque antigamente a gente não usava muita iluminação nos projetos, né? Hoje em dia é muito difícil não fazer um projeto que tu não inclua iluminação e dá outra cara, né? Pode ser. Eu acho que ao longo do tempo, assim, nos próximos anos, que a gente vai dar muito valor pro espaço em si, o espaço físico. Ele cada vez vai ser menor, vai ter cada vez menos opções de espaço. Então, quem tem um grande apartamento hoje, sei lá, 200 metros quadrados, vai ser obsoleto daqui a alguns anos. Cada vez vai ser mais normal tu ter estúdios, lofts, alguma coisa assim. Eu acho que a iluminação vai ser um ponto, porque tu vai ter que te reinventar em poucos metros quadrados, como tu transforma aquele ambiente... Sim, e até em questão de armazenamento, né? Como é que tu vai fazer caber tudo que tu precisa no teu dia a dia em um espaço, digamos que único, que vai ser tudo interligado ali, quarto, sala, cozinha, que a gente tá vendo cada vez mais isso. E a tua rotina vai ser cada vez mais, acho que fora de casa, né? Sim. Talvez o home office venha para algumas profissões, mas tu tende a cada vez estar mais tempo fora de casa, né? Então as casas vão ser menores e tu vai ter que transformar esse pequeno espaço em lar, assim. Vai ser que nem aqueles vídeos assim, japonês, né? Que as pessoas chegam, eu quero isso aqui. Aí é aquele fica encaixando caixa, cama, um monte de coisa. Mas sabe que a gente fala isso até da Boca do Lobo, assim. Eu acho que o estádio da Boca do Lobo, eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo lá. E a gente fala muito que eu acho que a Boca do Lobo, o estádio em si, esses monumentos dentro da cidade vão ser umas coisas obsoletas. Assim, cada vez mais a gente tende a lotear ele, vender e ficar só com um campo ali, sabe? Tentar usufruir o máximo que tu tem da estrutura, porque vai ser muito valorizado. O chão, o espaço de terra vai ser muito valorizado. Que nem essas casas mais antigas também, que a gente tem muito aqui em Pelotas. Isso é uma coisa que o pessoal tá cada vez mais abrindo mão, né? De ter esses patrimônios históricos. E estão indo mais para apartamento, né? Que é uma coisa diferente hoje em dia. Vamos ver aqui. O que faz um projeto funcionar de verdade? Ele ser bem pensado. Eu acho que um projeto, quando ele é bem pensado, e principalmente para a finalidade dele, para o uso dele, eu acho que ele funciona. Não existe uma fórmula mágica de um projeto que vai resolver todo mundo. Então, o projeto da Milena tem que ter uma cara, o projeto do Pablo tem que ter uma cara, um projeto no Recanto de Portugal tem uma forma, um projeto num condomínio fechado tem outra forma. Então, eu acho que ele ser pensado para a finalidade dele é o que faz ele funcionar. Então, ele ser bem pensado. Os usos, a insolação, a posição solar desse terreno, a vegetação cruzada. Então, tu vai pensar cada projeto para o seu terreno. Assim. Eu acho que é isso que faz ele dar certo. Sim. E qual é a tua percepção assim, sobre a Bartz? O que tu gostou lá da loja? O que tu fez tu buscar essa parceria com a gente? Primeiro de tudo, eu acho que é qualidade de atendimento. Assim. É ter a certeza de que lá a gente vai ter um atendimento de qualidade, tu vai ser bem atendido lá.
as pessoas sabem o que estão fazendo, então, como eu te disse, ninguém lá é generalista, então vocês são especialistas no que vocês fazem, então vocês vão trazer novas tendências para nós, vocês vão nos nortear em algumas coisas, vão ser uma retaguarda para o que a gente está apresentando, então em determinado momento alguma coisa não encaixa, vocês já vão saber nos dizer para onde ir, como caminhar nisso. E o atendimento de qualidade mesmo, e a qualidade do produto, perdão, porque a gente sabe que vocês vão oferecer uma garantia que faz sentido para o cliente, então a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor mesmo quando a gente está falando da Bartz, porque são produtos de qualidade, vocês conseguem entregar uma garantia que as pessoas confiam nisso. Isso também traz segurança para nós, porque a gente trabalha indicando prestador de serviço, então a gente precisa ter essas pessoas que a gente confia, que sabe que vão entregar e que vão dar garantia para o cliente dele voltar para nós futuramente, tendo um feedback bom deles. Então, acho que é isso, principalmente qualidade, assim, tanto do atendimento quanto da mercadoria, do produto em si que vocês oferecem. Eu acho que lá na Bartz, assim, o nosso principal que a gente sempre tenta transmitir para o cliente justamente é que a gente não é só preço, a gente também é valor, que nem tu comentou. Então, a gente oferece uma garantia para o cliente, a gente tem um produto com uma qualidade, tem uma equipe de pós-venda que faz um acompanhamento. Então, por exemplo, o cliente fechou com a gente não vai falar com ele só na hora de entregar. A gente tem a Débora, que ela faz todo um contato, tipo, teu móvel está entrando em fabricação, ele vai ser entregue no dia tal. Então, ela faz todo esse serviço para prestar um auxílio para o cliente, não ficar aquele delay, digamos assim, né? De o cliente só ter uma mensagem nossa depois, lá quando a gente for montar. Então, a gente tem uma preocupação de o cliente ter uma boa experiência com a gente, desde o início até o final, né? E esse é o ponto que, para nós arquitetos, vale a pena, assim. Porque essa pressão, se vocês não derem esse retorno, quem vai ter que dar somos nós. Então, a gente vai ter que correr atrás do prestador de serviço para dar esse retorno para o cliente. Porque essa dúvida vai estar sempre na cabeça dele. Tá certo, ele está investindo um valor alto, um dinheiro bom em alguma coisa que é o sonho dele. Então, ele exige que a gente esteja sempre próximo dele. Então, se o nosso prestador de serviço está próximo de nós, facilita o nosso trabalho. Tipo, não é que a gente não tenha que fazer isso, mas facilita. Pô, como é que tá lá, Milena? Como é que tá a produção deles? Vai ser para dia tal. Se no dia tal está lá, ponto para nós. É bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para o cliente, é bom para vocês. Então, essa cadeia se fecha quando a gente tem parceiros conosco. E aí eu acho que a Bartz se encaixa muito bem nesse perfil. Assim. E justamente isso que tu falou, né? É um valor de investimento que ele está fazendo, mas a gente também está lidando com o sonho dele. Às vezes é a primeira casa, ou está se mudando para um lugar maior. Então, é realmente lidar com o sonho também da pessoa e não só com o valor que ela está investindo. E isso não é só sobre dinheiro, né? Muito pelo contrário, assim, porque às vezes o monetário ali, aquele dinheiro que ele juntou, fala muito mais sobre a vida dele, sobre a trajetória dele. Então, um exemplo bem bobo, assim, mas falava muito nas enchentes, quando as pessoas perderam os bens deles. Teve gente que perdeu álbum fotográfico. Então, tu não perdeu só a foto, tu perdeu a história. Né? Então, representa muito mais do que aquele material. Então, é a mesma coisa que a gente está falando de prestadores de serviço que a gente vai colocar na obra. A gente não está falando só do dinheiro que o cara está investindo lá, mas e sim do tempo que ele teve para juntar aquele dinheiro, ou todo o trabalho que ele vai ter para pagar, no caso de uma casa financiada. Por quantos anos ele vai ficar pagando aquilo? Se aquela casa não for boa para ele, não fizer sentido para ele, olha o tanto de vida que ele perdeu, não só dinheiro, o tanto que ele perdeu de vida. Então, acho que esse é um grande ponto assim, de valorizar esses prestadores. Queria agradecer, então, ao Pablo, né? Esse foi mais um Café com a Bartz. Muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade de vir aqui conhecer um pouco mais do seu trabalho, de como é que é o teu dia a dia também no escritório, né? Não sei se você quer falar alguma coisa também. Eu quero agradecer a Bartz por ter vindo aqui, por nos procurar, por estar próximo tanto do meu escritório, mas eu acredito que de tantos outros arquitetos que trabalham e são parceiros de vocês. Eu acho que isso nos ajuda a ser um pouco mais fácil a nossa missão aí como profissionais da área da construção civil. Então, todos esses parceiros que estão conosco, assim, a gente tem de agradecer por ser receptivos conosco e por estar lado a lado conosco nessa luta aí.